Saudações a todos! Hoje nós vamos tratar neste vídeo do crime de extorsão, tipificado no artigo 158 do Código Penal, cuja redação no caput é a seguinte: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A gente pode observar, primeiramente, que o crime de extorsão ele visa a proteção de três bens jurídicos da pessoa: o patrimônio, a liberdade e a integridade física. Por isso que ele é tratado como crime complexo. Nós sabemos que crime complexo é todo aquele crime que, dentro de uma mesma tipicidade objetiva, procura proteger mais de um bem jurídico. Então, o crime protege ao mesmo tempo mais de um bem jurídico. No caso da extorsão, estes três bens jurídicos que eu mencionei: o patrimônio, a liberdade e a integridade física da pessoa. Daí o porquê, como eu disse, ser tido como um crime complexo. Dentro dessa tipicidade preconizada pelo caput do artigo, então nós temos aí a forma simples do crime de extorsão. O agente deve, primeiramente, constranger alguém. O que significa isso? Significa forçar, obrigar, pressionar, coagir alguém para fazer ou para deixar de fazer alguma coisa. A ideia de constranger significa exercer uma pressão indevida sobre alguém. O constrangimento deve ser praticado ou por violência, a violência física, ou por grave ameaça, que é uma violência moral, uma violência psicológica contra a vítima. Ele deve ter por objetivo a obtenção de uma vantagem econômica indevida, seja para ele próprio, para si, seja para outrem, ou seja, para terceira pessoa. E a forma como ele obterá essa vantagem é fazendo com que a vítima faça alguma coisa, tolere que se faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa. Sempre, evidentemente, esse constrangimento ele é exercido de forma indevida, de forma ilegal contra a pessoa. Qual a diferença que nós temos entre o crime de extorsão, aqui do artigo 158, e o crime de roubo, lá do artigo 157? Primeiramente, uma diferença que é bem citada pela doutrina, é o fato de que, no roubo, o comportamento da vítima ele é essencialmente passivo. Ela tem uma postura passiva em relação ao agente que pratica o roubo. Enquanto na extorsão, o comportamento da vítima ou a atuação da vítima pressupõe um comportamento ativo. Ela tem que fazer alguma coisa, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa que ela poderia legalmente fazer. Além disso, eu gosto também de reportar uma outra diferença que eu considero bastante importante, que é o fato de que, no roubo, dada a imediatidade da vantagem patrimonial que o agente vai obter com o produto do roubo, a vítima fica praticamente sem qualquer margem de escolha. Ela não tem escolha, ela não tem opção, a não ser aceitar que o agente pegue o bem ou entregue esse bem para o agente exatamente no momento em que a violência ou a grave ameaça são exercidas. Já na extorsão, não. Na extorsão, dada a mediatidade da vantagem patrimonial do agente, a vítima, ou bem ou mal, ela tem uma certa margem de escolha. E eu gosto de ilustrar isso com um exemplo. Se o agente aponta um revólver e manda que a vítima lhe entregue a carteira que está com ela,
o crime é de roubo. Por quê? Porque está ali sendo exercida uma grave ameaça naquele momento e ela tem que entregar aquela carteira que está com ela imediatamente. Ela não tem margem de escolha sob pena de levar um tiro e ser ferida ou até morrer. No entanto, se o agente aponta o revólver para a vítima e manda ela ir até em casa buscar uma carteira e trazer de volta e entregar para o agente, o crime é de extorsão, lá do artigo 158. Por quê? Note-se no primeiro caso, o comportamento da vítima, ele é passivo, né? Ela não tem reação, e a vantagem do agente, no caso do autor do roubo, ela é uma vantagem imediata, é naquele momento exato. No segundo caso, não. No segundo caso, o comportamento da vítima é ativo. Ela não fica passiva diante do revólver, ela tem um comportamento ativo, ela tem que se deslocar até em casa, ela tem que pegar a carteira, ela tem que trazer essa carteira de volta ao agente, ou seja, a vantagem desse agente, ela é uma vantagem imediata, que vai ocorrer alguns instantes, às vezes até dias, às vezes até horas ou dias depois do exercício da violência ou da grave ameaça. No exemplo citado, ele vai ter que aguardar um pouco até que a vítima vá em casa, busque a carteira e traga e entregue para ele, para que não sofra qualquer tipo de violência como desdobramento daquela ameaça grave sofrida no momento em que ele apontou o revólver e mandou buscar a carteira. Então vejam, no primeiro caso, no roubo, a atitude do agente pressupõe apenas uma passividade da vítima. E o produto do roubo ele é obtido de forma imediata, na hora. No segundo caso, não. Pressupõe um comportamento ativo da vítima e, ao mesmo tempo, a vantagem que o agente vai receber não é uma vantagem exatamente naquela hora. Ela vai demorar alguns minutos ou algum tempo para ser obtida quando a vítima lhe trouxer depois a carteira. Então, há uma diferença bem significativa entre os dois crimes, embora o Código Penal, tanto no artigo 157 quanto no 158, no caput do artigo, ele preveja penas de 4 a 10 anos de reclusão e também multa. As penas, então, são iguais. A tipicidade subjetiva no crime de extorsão, ela exige a existência de dolo específico, ou seja, não basta o ato de constranger. É preciso que o agente constranja a vítima, mas para o fim específico de obter vantagem econômica indevida. Se o propósito for outro que não a obtenção de vantagem econômica indevida, o crime não será de extorsão. Poderá, eventualmente, remanescer ali um crime de constrangimento ilegal, tipificado lá no artigo 146 do Código Penal, mas não será o crime de extorsão. Para haver extorsão, o dolo tem que ser específico, ou seja, o agente tem que constranger a vítima para o fim específico de obter vantagem econômica indevida. O sujeito ativo do crime de extorsão pode ser qualquer pessoa, assim também como o sujeito passivo. Qualquer pessoa pode praticar a extorsão e qualquer pessoa pode ser vítima de extorsão. O momento consumativo do crime de extorsão. Aqui há dois entendimentos. Há um grupo de doutrinadores e também certos órgãos judiciários que entendem que o crime é um crime formal. E como crime formal, a consumação se dá no momento em que o agente constrange a vítima. Naquele momento em que o constrangimento ele é exercido, mesmo que não haja depois a obtenção da vantagem econômica indevida. Então, para quem pensa tratar-se de crime formal, a obtenção da vantagem econômica indevida posteriormente, se de fato ocorrer,
será mero exaurimento do crime, porque ele já terá se consumado no momento em que o agente constrangeu a vítima. Para aqueles que pensam que se trata de crime material, aí não. Aí a consumação vai se dar com a efetiva obtenção da vantagem econômica indevida e não com o simples constrangimento. Então há entendimento para os dois lados. Penso eu, imagino eu, que o entendimento acerca de tratar-se de crime formal e de, portanto, se consumar com o ato de constranger, mesmo que a vantagem não seja obtida posteriormente, esse seja o entendimento majoritário tanto na doutrina quanto na jurisprudência. É possível falar-se em tentativa de extorsão? Para quem pensa tratar-se de crime formal, a tentativa de extorsão só será possível se nós pensarmos na hipótese de ser ela a extorsão praticada de maneira plurissubsistente. Nós sabemos que a forma plurissubsistente de execução de um delito pressupõe uma série de atos, de etapas sequenciadas entre si. Então, se eu pretender, por exemplo, mandar uma carta para alguém exigindo, constrangendo a pessoa que me preste uma vantagem econômica indevida sob pena de lhe acontecer um mal grave, e essa carta, depois de eu mandar, ela por algum motivo se extraviar e não chegar ao conhecimento da vítima, dá para imaginar que nesta hipótese iniciou-se uma execução plurissubsistente, mas não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente. E aí teríamos, mesmo entendendo o crime como formal, teríamos aí uma possibilidade de tentativa. Quando se trata de uma execução unissubsistente, ou seja, através, por exemplo, de uma ameaça verbal para a vítima, ou a ameaça verbal existe e o crime se consuma dentro da perspectiva de crime formal, ou a ameaça verbal não é pronunciada e sequer existe daí conduta capaz de gerar tipicidade. Daí, na hipótese de se entender por crime formal, quando praticado de maneira unissubsistente, ou seja, através, por exemplo, de uma verbalização, aí não caberia tentativa. Por quê? Porque ou a verbalização existe e está consumado, ou a verbalização não existe e não há conduta, e não havendo conduta não há que se falar, como eu disse, em tipicidade. Do ponto de vista estrutural do tipo, melhor dizendo ainda, para quem pensa que o crime é um crime material, aí caberia tentativa sim, porque o agente pode eventualmente constranger, mas acabar não obtendo a vantagem econômica indevida, e isso daí, se pensarmos tratar de crime material, seria uma forma de tentativa, porque o resultado material do crime não chegou a ser alcançado pelo agente. Mas, como eu disse antes, esse entendimento de que se trata de crime material não é um entendimento majoritariamente aceito, embora ele exista, ele não é majoritariamente aceito. Falando um pouco agora na estrutura tipológica do artigo 158. Nós temos no parágrafo 1º as hipóteses de majoração que vão gerar, então, um acréscimo de 1/3 a 1/2 da pena na terceira fase da dosimetria. São circunstâncias majorantes do artigo 158. Primeiro, quando o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou seja, quando 2 ou mais pessoas forem os agentes da extorsão. Há entendimento na doutrina e na jurisprudência de que, neste caso, para se poder reconhecer o concurso de 2 ou mais pessoas, o cometimento por 2 ou mais pessoas, é preciso que ambas, as 2, as 3, as 4 pessoas que praticam o crime, sejam seus executores materiais, ou seja, que exerçam a violência ou a grave ameaça como forma de constrangimento da vítima. Esta, então, é a primeira hipótese de majoração. A segunda hipótese de majoração é quando o agente ou os agentes empregam
utilizam, né, o emprego de arma para o exercício da violência ou da grave ameaça. E aí um detalhe importante: neste caso, não precisa que seja arma de fogo. Como o código fala em apenas arma, o parágrafo 1º do 158 fala em arma, pode ser arma de fogo, mas pode ser uma outra arma e pode ser inclusive arma branca. Arma branca, para quem não se recorda do conceito, é aquele objeto que de uma maneira original ele não foi concebido, não foi criado para ser uma arma, mas que dentro de certas condições de uso acaba assumindo a condição de arma, como por exemplo, uma faca de cozinha que foi originalmente criada para atuar como um talher, como um objeto cortante para ser usado na preparação de alimentos, mas que dependendo da circunstância de uso pode se tornar uma arma, né? Uma chave de fenda que foi originalmente concebida para ser utilizada para apertar e desapertar parafusos, mas que dentro de certa circunstância, quando apontada, quando utilizada para perfurar o corpo de alguém, passa a ser utilizada como uma arma. Então, arma branca é aquilo que não foi criado para ser arma, mas que dentro de certas circunstâncias de uso passa a ser tida como uma arma. Depois nós vamos ter, em relação ao crime de extorsão, a qualificadoras de primeiro, de segundo e de terceiro grau. As qualificadoras de primeiro grau, ou a qualificadora de primeiro grau, ela está prevista no parágrafo 3º, primeira parte do artigo 158. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, sendo essa restrição da liberdade uma condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Então, por exemplo, quando o agente bota a vítima dentro de um carro, ali restringe a liberdade dela durante um certo tempo e depois a obriga até ir até um caixa eletrônico, por exemplo, sacar dinheiro e lhe trazer até dentro do carro. Então é um exemplo bem clássico, bem típico e que ocorre com uma certa frequência da hipótese na qual o agente restringe a liberdade da vítima como uma condição necessária para a execução do delito, para a obtenção da vantagem, e quando isso acontece, então, tratando-se de crime de extorsão, a pena cominada eleva-se para 6 a 12 anos, mais multa, conforme prevê o parágrafo 3º, né, primeira parte ali do artigo 158. Qual a diferença que nós vamos encontrar, aliás, entre essa extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima com a extorsão mediante sequestro lá do artigo 159, que é outro crime? É uma diferença sutil, mas ela é bem visível. Na restrição da liberdade da vítima do 158, o constrangimento ele é exercido contra a própria vítima que teve a liberdade restringida. Então, por exemplo, como eu disse, o agente bota a vítima dentro de um carro, restringe a liberdade dela dentro desse carro e depois a obriga a ir até um caixa eletrônico, retirar dinheiro e lhe trazer para dentro do carro. Se a vítima teve a liberdade restrita, durante um certo tempo, neste caso, a pressão, né, a coação, o constrangimento depois foi exercido contra ela própria. Então nós temos ali a qualificadora do artigo 158. Quando eu restringo a liberdade de alguém, quando o agente restringe a liberdade de alguém e depois exige de terceira pessoa para libertar a vítima uma condição, o cumprimento de uma condição ou o preço de um resgate, aí nós temos o crime de extorsão mediante sequestro lá do artigo 159. Neste caso, então, o alvo do constrangimento não é a própria vítima, mas a terceira pessoa, um familiar, um amigo, um parente, enfim,
que seja alvo desse constrangimento, para pagar o resgate para libertar aquela pessoa que está com a sua liberdade restringida. Então essa é a diferença. Ela é uma diferença que às vezes não é tão fácil de perceber, mas que é uma diferença bem marcante entre a qualificadora do artigo 158 e o crime do artigo 159 do Código Penal. Em segundo grau, a qualificação do delito se dá na segunda parte do parágrafo 3º do artigo 158, que na verdade remete ao parágrafo 2º do artigo 159. Se da violência resulta lesão corporal grave, e a lesão corporal grave é qualquer lesão cujo resultado seja enquadrável no 129, parágrafo 1º ou parágrafo 2º, então aí temos uma qualificação de segundo grau através dessa remissão do parágrafo 3º do 158, segunda parte, para o parágrafo 2º do artigo 159. A pena então passa a ser de 16 a 24 anos de reclusão, se da extorsão, se da violência empregada para extorsão, resultar lesão corporal grave na vítima. E ainda temos uma qualificadora de terceiro grau, também da remissão contida no parágrafo 3º, segunda parte do 158, desta feita ao parágrafo 3º do artigo 159. Se da violência resulta morte, então nós temos 24 a 30 anos de reclusão. Essa pena de 24 a 30 anos de reclusão, que vai aparecer tanto no 158 quanto no 159, é a pena cominada mais alta na ordem jurídico-penal brasileira. Nós não temos cominação mais alta do que essa de 24 a 30 anos, prevista quando há resultado morte, tanto na extorsão do 158, quanto na extorsão mediante sequestro do artigo 159. Para completar, as escusas absolutórias do artigo 181, pela regra contida no artigo 183.1, elas não se aplicam ao crime de extorsão, e a ação penal no crime de extorsão, ela é sempre ação penal pública incondicionada. Havendo prova do crime e havendo indícios suficientes da autoria, o Ministério Público está apto a denunciar, não havendo necessidade de qualquer condição de procedibilidade. Não há necessidade de representação da vítima e qualquer outra condição de procedibilidade presente na ordem jurídica brasileira. Basta a justa causa, que se corporifica pela prova do crime e pelos indícios suficientes de quem seja o seu autor. Havendo isso, o Ministério Público pode oferecer a denúncia contra quem tenha protagonizado o crime de extorsão. Essas, meus caros, as principais considerações a respeito do crime do artigo 158 do Código Penal. Até o nosso próximo vídeo.